Olá, boa tarde. Agora é que sim, agora é que estamos ao vivo. Hoje trago aqui uma querida que eu gosto muito, uma amiga que também é instrutora online como eu, trabalha na área da parentalidade, que é a Ana. Olá, Ana. Olá, Kátia. E acho que é a pessoa certa para estar nesta rúbrica para pais para um novo mundo, por duas razões. Uma porque ela é mãe, ela é uma querida, acho que tenho um grande respeito por ela. E depois também porque trabalha com mães, com pais. Então, eu acredito que também será hoje uma partilha muito boa, porque a Ana que está sempre sempre atualizada, ela anda a fazer umas coisas muito interessantes para ajudar outras mães, em uns desafios para ela, mas também para outras mães. Então, eu acho que vai ser aqui uma partilha muito boa. Olha, Ana, eu gostava então de que tu fizesses uma pequenina apresentação, melhor do que eu, assim, um bocadinho daquilo quem tu és, aquilo que tu gostas, qual é o teu propósito de vida, porque nós estávamos a falar um bocadinho acerca disso. Olha, Kátia, antes de mais dizer-te que gosto também muito de ti e que estou muito grata por estar aqui, por estar nesta conversa. Há pouco, quando fiz uma partilha, olá, querida Lídia. Olá, Lídia. Olá, Lídia. Há pouco, quando fiz a partilha, era também chamar as pessoas para um fim de tarde, assim, mais consciente. O que será isto, consciente? Mas de um pouco de descoberta, não é? Descoberta deste novo ser que nós podemos ser enquanto mães e enquanto pais. Então, dizer quem é que eu sou, isto é um processo, dizer quem é que eu sou. Olha, para já sou alguém com um sorriso fácil, gosto imenso de sorrir para a vida, porque acredito muito que através do sorriso e do nosso olhar nós também conseguimos trazer luz. E isto vai mexer com o meu propósito. Eu costumo dizer que o meu propósito de vida é iluminar as famílias para que elas estejam presentes e consigam ser família, consigam estar bem ligadas com o seu coração e uns com os outros. Porque a beleza da vida é essa mesmo, não é? E eu tenho descrito muito que a família deve ser sempre um lugar seguro para ir e para voltar. E é curioso que nós, às vezes, mais velhos, voltamos, não é? Voltamos com muito mais facilidade ao ninho dos pais. E é isto. O que me move é que a família seja um lugar seguro, um lugar feliz. Porque, infelizmente, vejo que muitas vezes não é esse lugar. É um lugar desgastado, não é? E então acho que nós, tu que estás também nesta área, eu que também estou nesta área, temos este compromisso com a vida e esta missão de trazer esta luz à vida das pessoas e torná-la um bocadinho mais alegre e mais feliz. No fundo, é isto. Então, eu sou mãe da Pilar, que eu costumo dizer que é a minha pequena mestre, que me ensina de facto todos os dias, mas a mudança na minha vida profissional foi muito depois de ter sido mãe. Portanto, eu sou da área de desenvolvimento pessoal, gosto muito desde sempre de me questionar, porque em miúda nem sempre era entendida, e hoje dou muito valor ao entender as crianças, e ao olhar pelo ponto de vista da criança, pelo olhar da criança e pelo sentir da criança. Então, eu depois de ter sido mãe já tinha feito a programação neurolinguística antes de ser mãe. E eu costumo dizer que isso ajuda-me muito na minha missão de mãe. E depois de ser mãe, também tive a benção de ter ficado desempregada. E eu hoje sei que é uma benção, porque me deu o empurrãozinho que eu precisava para mudar de vida, porque eu sabia que não queria ser mãe naquele registro, trabalhava em consultoria, muitas horas, um desgaste, e eu sabia que não era aquele lugar de mãe que eu queria, não sabia muito bem o quê. Sabia muito, gostava muito de crianças, queria trabalhar com elas, e então comecei pela parte do yoga para bebés e crianças. E depois levou-me à meditação, desenvolvimento consciente. Tudo isto me serviu muito para mim. Achava eu que era para dar as práticas às crianças e até nas escolas e tudo isso. Não, serviu muito para mim e obviamente para fora. E depois fui sempre encaixando como peças de puzzle. Portanto, depois fiz a parentalidade consciente, desenvolvimento consciente com a meditação, na Crescer a Ser, e fui assim caminhando até que fui parar à educação mindfulness transpessoal. Foi bastante tempo e que foi muito mais, novamente, a educação mindfulness não são aquelas práticas de mindfulness só que nós ouvimos por aí, porque hoje em dia é uma moda, não é? Mas esta
educação, pronto, esta educação mindfulness é muito de trabalharmos, quer seja os pais, quer seja os professores, educadores, e também nós mesmos, ou seja, é nós sermos educadores mindfulness e trabalharmos com várias vertentes. E também trabalharmos a educação, a parte da educação para as emoções, para os valores, tudo crescer muito nesta sintonia, com atenção plena e com a consciência. A escola de educação mindfulness tem uma expressão que eu gosto muito e que eu uso muito, que é uma orelha dentro, uma orelha fora. Então é escutar o que é que está a acontecer ao meu redor e o que é que está a acontecer dentro de mim. E isso foi, assim, muito, muito importante para a pessoa que eu sou hoje, para a pessoa que está como instrutora online a acompanhar mães, para a professora de yoga e meditação, porque me trouxe essa serenidade e esse olhar muito transpessoal. E depois, coaching, PNL, portanto, todas estas áreas que eu sou muita coisa. Eu não consigo dizer que sou... eu, ultimamente, tenho de escrever, não é? Então, coach de famílias... Não me tens que escrever, exato, sim. Sou alguém que gosta de trazer aos outros as práticas que me servem a mim e à minha família, no pressuposto de orientar o caminho. Com aquilo que eu sei, que é aquilo que me serviu a mim, que me serve, porque tenho uma menina de 8 anos, que todos os dias também me traz... Desafia. 8 anos é desafiante. Mas é giro porque, olha, tem sido muito engraçado. Eu agora, pronto, já falei um bocadinho quem é que eu sou. Tem sido muito interessante ver isso. Esta última semana a Pilar teve várias vezes de manhã, assim, umas observações. E ela, mãe, mas tu não me disseste isso. E eu olhava para ela e parava mesmo e pensava assim, qual é a intenção positiva que ela tem por detrás disto? E foi muito engraçado porque o que vale é que amanhã não estava a ser uma manhã com pressa, aliás, foram várias manhãs, e depois me levou a questioná-la. E uma vez até lhe disse assim, olha, não, tu disseste isto. E ela, não, mãe. E eu assim, então estás a dizer que eu estou a mentir? E ela ficou a olhar para mim. Não. E eu, amor, aquilo que tu me estás a acabar de dizer, se estás a dizer que eu não disse isso, é que eu estou a mentir. Sim. E ela, não, então vamos cá conversar. E esta calma, depois até comentei aqui com o meu marido, que, olha que giro, aconteceram várias manhãs e eu não escolhi ficar desafiada. Eu escolhi olhar para a situação sem que me desafiasse, fazê-la também refletir e eu própria refletir. Refletir o que é que se passa daquele lado, que ela me está a dizer uma série de coisas, não é logo de manhã, e escolher não desafiar. Que eu acho que nós temos essa... Mas tu, quando falas de desafiar, queres dizer isso? Quer dizer... Eu não me sinto desafiada. Mas do lado negativo, ou seja, ela está-te, quer dizer, quando falas em desafiar, é a criança está-te a questionar a tua posição de mãe, é isso? Não, a intenção dela acho que nem era essa. Não, pode não ser isso, mas é isso que tu percebes como desafiante? Então eu vou-te explicar. Eu nunca utilizei, é muito raro utilizar essa expressão, se calhar vem daí. Porque eu digo muitas vezes, porque as mães, não é, com quem eu trabalho, normal, legítimo e faz muito sentido, que é, está constantemente a desafiar. Exato, sim. Então eu pergunto, está a desafiar-te ou tu te sentes desafiada? Exato, era aí onde eu queria chegar. Então é isso que eu estava a dizer. Sim. Eu não me sinto desafiada, de facto. Exato, sim. E isto porquê, Kátia? Porque nós trabalhamos muito para dentro, não é? É, sim. E também sei, se calhar, se há momentos, por exemplo, eu reconheço que na fase do período menstrual, ali antes de, eu sei que eu não tenho, que o meu pavio, não é, se podemos chamar de pavio, é muito mais curto. Então o que é que eu faço? Faço por ter mais autocuidado, faço por ter já a consciência, e é a ligação coração-mente, que é ok, estou nesta altura, isto sentes assim um bocadinho a ferver, não é? Ok, não digas nada agora não é o momento, estás nesta fase, então reconhece. Sim. Reconhece. E então é esta perspectiva, era nisto, estávamos as duas alinhadas. Completamente, sim. Sabes que eu, como sabes, eu estou em casa, né, com o meu filho, tem 4 anos, e eu sinto, quer dizer, de outro nível com 4 anos, mas também não me sinto nada desafiada, porque percebo, né, e eu conheço as fases de desenvolvimento e sei quando ele faz isso,
Não é porque por ser mau menino ou por ser mal educado, nada, faz parte. E também quando falavas aí do período, também é muito interessante, porque como estamos muito tempo juntos, eu sinto completamente. Então eu aviso, olha, agora esta fase, já sabes que a mãe cá em casa, e portanto é muito bom, não é, termos esta presença e também sermos mais conscientes. É um processo, como tu dizes. É um processo que lá está, nós temos que nos conhecer muito bem. Não é? E para mim é este o primeiro passo. Eu, quando trabalho com crianças e com jovens, é neste caminho de autoconhecimento, que é o importante, que é perceber como é que eu lido, como é que eu sinto cada emoção a surgir, não é? E o que é que eu faço? Essas emoções só me vão ensinar, só me vão fazer entender que eu sinto desta maneira. Exato, então, mais nada, não é? Mais nada. Não é bom nem é mau, é isso mesmo. Exatamente. Então é muito este trabalho também que nós temos que fazer em nós para isto é um ensinamento brutal com os nossos filhos, não é? Eu que sou mãe de uma menina, sinto muito esta responsabilidade também de, enquanto mulher, o exemplo que lhe estou a dar. Sim. Enquanto mulher. Não é? E para mim é muito bom que ela seja questionadora. Sim, completamente. Dá mais trabalho, que ela me questione, não é? Mas é muito bom que ela ponha em causa, que ela questione, que ela faça reflexão sobre as coisas. Então, este é o ponto de partida, de haver este espaço. Mas para isto também tem que haver abertura, tem que haver muita... Nós permitirmos a autenticidade, que para mim é um valor muito importante. Por exemplo, a minha filha, ela ultimamente me diz assim, olha, explica lá como é que é a mãe. E ela diz, a mãe é doida. Exato, sim, olha, eu acho lindíssimo. Pois se fosse outra, devia ficar doida, não digas isso, não é? Mas é a forma de se expressar. Para mim é super bom ela dizer que a mãe é doida, não é? Exato. Porque a mãe mostra as alegrias, mostra as macacadas, brincamos e faz parte. Então é esta... não estarmos numa caixa, não é? E permitirmos fazer também aquilo que é suposto e que eu estou a sentir no momento, e é muito essa passagem, que é muito importante. Eu acho que é consciência que lá está, vai de dentro para fora. Completamente, sim. É preciso... E eu acho interessante, Ana, porque as pessoas falam sempre do tempo, que não têm tempo, que andam numa correria, mas mesmo aí, na correria, isto é possível, porque isto é a vida. Exatamente. Agora, a desculpa é, andamos muitas vezes a fugir da vida, não é? Do que é essencial, porque quando nós queremos, nós começamos e depois faz parte, depois é a tua forma de ver e de ser e de estar, não é nada do outro mundo. Não, e às vezes eu tenho dito muito às mães com quem eu estou por causa da questão do tempo e tudo isso que é, eu por exemplo, estes últimos meses, ano, não é que tu sabes, eu tenho tido muito menos tempo que tinha para a Pilar. Então, o que é que aconteceu? Nós trabalhamos muito mais à noite, não é? Nós damos as nossas aulas à noite. E eu tive uma conversa com a minha filha, explicar qual era a minha intenção, qual era o objetivo, como é que íamos fazer aqui neste próximo tempo. Então, o que é que fazemos? E que já fazíamos, mas é aproveitar aquele momento em que temos, ser mesmo mais positivo. Por exemplo, o ir para a escola de manhã, nós vamos a conversar e vamos a ter reflexão as duas. O ir buscar a mesma coisa, por exemplo, esta última semana ela adora, há ali uns montes de terra das obras, sabes? Perto da casa de uma pessoa de família. E nós paramos, porque é uma pessoa que nós acompanhamos, e estamos ali 15 minutos, ela sobe e desce, mãe, anda e vamos, e é profunda conexão. Não importa termos, de facto, às vezes muito tempo se não estamos conectados. Exato. Pois é. E esta é a verdadeira, para mim nós percebemos de que forma é que os nossos filhos também se sentem conectados connosco. Porque às vezes não é a forma que nós achamos que é. Pois é. Eu acho que é sempre, não é? A criança precisa de pouco, precisa só que estejamos lá mesmo, e eles sabem-nos dizer, quando às vezes nós estamos com o telemóvel, porque temos ali uma mensagem pendente ou alguma coisa, sem telemóvel, não é? Portanto, e as crianças, a conexão que eles precisam e os bons momentos que eles precisam são muito diferentes daqueles que nós achamos que tem que ser uma coisa assim, muito elaborada. E muito estruturada. Muitas atividades. Porque o trabalho do adulto é fazer, não é? Criar, é produzir. E pensa que o da criança também é a mesma coisa. Cátia, sabes que eu acho que é a expectativa do adulto. Nós, para nos sentirmos bem,
E se refletimos um bocadinho, queremos sempre algo espetacular, diferente. E então, para nós criarmos para os nossos filhos e para as nossas crianças, também vamos sempre àquele patamar de querer aquela coisa espetacular. Que a criança não precisa dessa coisa espetacular. Pois não. A criança precisa de momentos. Eu lembro-me de há 2 anos, 3, já não sei, umas férias que nós fomos. Os meus sogros têm caravana e emprestaram-nos. E nós levámos a Pilar e levámos a minha sobrinha, que é 10 anos mais velha. Então, para campismo, ficávamos assim para campismo, andámos por vários sítios e nós fazíamos uma prática diária, que era ao jantar, perceber qual era o momento mais significativo daquele dia, pelo qual agradecíamos. E o momento significativo foi uma aprendizagem, porque o momento significativo nunca era aquele que nós tínhamos feito um grande esforço para fazer acontecer. Já viste? Era sempre uma coisa pequenina, era aquele gato que apareceu ali, era aquela coisa. E então isto foi uma grande aprendizagem para mim, para perceber, ok, põe-te lá do lado da criança, o que é que faz sentir a criança? A criança, o adolescente também, não é? O jovem. Então, esses aí. Mas tu também, se tiveres uma infância mais saudável, mais consciente, mais preparada por parte do adulto, não terás uma turbulência tão grande na adolescência e na juventude. De certeza que não. Eu acredito muito nisso. Também. Há pouco tempo questionaram um grupo que eu tenho um programa online para educadores, a Escola Consciente, que lhe chamámos o caminho da mente, do coração-mente. Mente-coração, porque senão parece que o coração está a mentir. O caminho da mente-coração. E houve uma pessoa que me questionou, Ana, mas estamos a falar das regras. E eu estava a dizer que aqui em casa existem limites, portanto, isso já tinha sido claro, não existem regras assim, até porque eu não me funciono muito bem com regras, portanto, pronto, essa é uma questão que às vezes pode chocar algumas pessoas, mas estávamos a falar disso. E ela, mas na adolescência não pode ser assim, porque depois vais chegar, quer dizer, depois queres chegar às tantas. E eu disse, não, acredito muito que não, porque eu estou a educar uma criança e com uma relação para uma relação, efetivamente, para que seja uma adolescente colaborativa e não que me vá respeitar pela autoridade ou pelo medo. Quero muito que ela tenha esta, para já, que assuma o respeito, porque nós todos uns pelos outros temos que ter respeito aqui em casa, e que haja esta atitude muito de colaboração, que é muito importante, mas tem que haver espaço. Tem que haver espaço para deixar errar, para permitir que haja o erro, não é? Para que ela própria perceba. E eu acredito que no futuro, se ela tiver esta ligação e esta conexão connosco, acredito faz diferença. Que... Eu também. Também, eu acho que sim. O humor aqui em casa, eu tenho-me apercebido que sermos brincalhões e desmontar muitas situações é muito, muito, muito importante. Sim. Também é muito bom, não é? Mais alegria, não carregar a vida. Mas a vida somos nós, não é? A vida só existe uma, não é? E foca-se sempre nos problemas, nos obstáculos, naquilo que os filhos não sabem fazer, naquilo que eles fazem de errado. Não, já chega. Sim. É leveza, no fundo, se formos a ver, é levar-nos a vida com leveza e alegria. Obviamente que nós que estudamos estas práticas, não é? É importante, percebemos, se calhar conseguimos ter se nós formos a analisar os patamares da consciência, existem 4 patamares, não é? 4 graus, e é óbvio que às vezes nem há consciência de que existe um problema, ou que possa existir um problema, não é? Pronto, eu sempre fui motivada para saber mais, e talvez porque tenha sentido na pele que eu hoje sei que os meus pais e a minha mãe fizeram sempre o melhor para mim, na perspectiva deles, com as ferramentas que tinham, com aquilo que na altura eles tinham disponíveis, mas no fundo lá está, o que eu precisava era de maior conexão e perceberem que de facto eu era uma criança muito emocional e que precisava de ver mais conhecidas as minhas emoções e que me ajudassem mais nisso. O que fez com que eu, em adulta, tivesse que ir a trabalhar uma série de situações que, se tivesse sido ajudada a refletir sobre elas, não tinha sentido desta forma. Por isso eu valorizo tanto a ligação dos pais com os filhos e depois eu acompanho crianças, eu dou sessões na parte de educação emocional e mindfulness e tudo isso, e eu percebo hoje, e as nossas crianças de hoje estão a passar um desafio muito grande à conta desta pandemia,
e com muitas dificuldades em perceber o que é que se passa. E é mesmo muito importante nós termos esta consciência de que nós somos responsáveis por aquilo, não é? Pelo ser que nós temos à nossa frente. Nós somos responsáveis por eles. E eu há pouco tempo, olha, agora vou fazer aqui a ponto com o podcast, não é? Que eu lancei um podcast, novidade. Sim. No mês da mãe, eu lancei o meu podcast Coração de Mãe. Exato. Vamos por aqui. Eu depois já ponho aqui nos comentários. Lancei o podcast Coração de Mãe. E o primeiro episódio... olha, eu acho que não consigo pôr nos comentários, Kátia. Pois, eu também acho que não. Não, só se me passar, podes-me passar para mim e eu coloco aqui, sim. Isso. E então, o primeiro episódio fala muito desta jornada de quando nós nos tornamos mãe e pai. E de facto, nós fazemos na nossa vida, nós estudamos para ter um curso, nós estudamos para nós estudamos uma série de coisas. E para o curso maior da nossa vida, que é sermos mãe e pai, não é? Nós não estudamos. Não. É muito aquela coisa do que tem que ser. E eu acredito que nós temos a essência, e a nossa essência está lá de sermos maternais, não é? Temos este instinto tal e qual como os animais têm. Sim, é? sim, nós somos, fazemos parte. Mas o que é certo é que nós devemos mesmo ser curiosos. Porque por detrás de algumas coisas que nós não temos intenção nenhuma, cometemos assim bastantes erros. Nós cometemos erros quando não há conhecimento, quando não há consciência, nós cometemos erros. Erros estes, que às vezes a nossa intenção é super positiva, mas que o impacto... Eu acho que é sempre. Sempre. O impacto dessa situação para a criança é altamente prejudicial. Vai trazer, por exemplo, há muitos obstáculos à comunicação, não é? Então, nós não sabemos, muitas vezes nós não sabemos deles. Temos que estudá-los, temos que perceber, olha, que engraçado. Ouvi dizer que há uns obstáculos, então eu vou querer aprofundar quais são. Não é? Não adianta estarmos sempre a queixar daquilo que, se acontecer sempre a mesma coisa, então o que é que muda a tua realidade? Porque se a realidade é sempre a mesma, como é que eu vou fazer diferente para mudar a minha realidade? Porque nós podemos mudar a nossa realidade. Sim, completamente. Mesmo em relação às birras e aos gritos, não é? Porque nós sabemos que naquelas idades as crianças fazem supostamente as birras, que para mim não são birras, mas supostas birras, que depois nós ficamos alteradas e depois nós gritamos e tudo mais. Mas há possibilidade, isso não vai desaparecer, não é? Por completo. Mas há a possibilidade de melhorar, de fazer diferente, porque não é? Se nós tivermos esse conhecimento, já sabemos que naquela altura vai acontecer. Então, deixa lá ver o que é que se pode fazer, não é? Para atenuar, tens razão. As birras podem ser prevenidas, não é? E as birras, para mim, o meu marido tem muito... Olá, Lili, boa tarde. Boa tarde, Lili. A Lili é patrocinadora, não é, Lili? Escreve aí, eu acho que sim, Lili, é uma querida. E o meu marido dizia muito com o seu bom humor, que traz muito humor aqui à família, birras é cerveja em Espanha, não há cá birras nenhumas aqui em casa. No sentido de olhar para as situações não como birra, como uma manifestação, não é? E então era muito interessante. A Pilar não teve muitas questões lá está, de birras. O conhecimento é essencial. Isto é assim. Isso mesmo, é essencial mesmo. E é preciso... E é preciso percebermos que este conhecimento está disponível, não é? Está disponível. E então... Estavas a dizer que a tua filha não teve muitas birras, quer dizer, não teve assim... Não, olha, nós aqui em Alfa cá estávamos a conversar, a Pilar não foi uma questão, não fez muitas birras. Eu tive uma bênção, não é? Porque eu estive com ela até aos 22 meses, a tempo inteiro. Mas também ouvimos nós dizer muitas mães que estão a tempo inteiro e que estão pelos cabelos, estão muito aflitas de estar, não é? Porque os miúdos fazem muitas birras. Portanto, eu acho que isso não é só a questão. Sim, a questão tem a ver comigo, com a minha tranquilidade. E a Pilar não... A nível de comunicação, eu sei hoje que o facto de ter a PNL, a Programação Neurolinguística, ajudou muito na comunicação. Por exemplo, ela nunca foi uma criança a dizer muito não, porque eu não comunicava o não, eu comunicava pela positiva o que é que eu queria, e depois tínhamos ali uns mecanismos muito interessantes de perceber como é que nos estávamos a começar a sentir e se estávamos mais nervosas, o que é que podíamos fazer para amenizar aquilo.
e tínhamos um abracinho para acalmar. Ela com 2 aninhos tinha um abracinho para acalmar e tínhamos um abracinho para acalmar e serenávamos um bocadinho e resolvíamos. Mas, de facto, as pessoas diziam assim, conheciam, a Pilar é muito tranquila, é muito zen, tu dás aulas de yoga, Ana, a Pilar é muito zen. Não, a Pilar não é muito zen. A Pilar até tem uma personalidade muito, muito vincada e, por exemplo, a minha mãe às vezes tem dificuldade, porque vai muito a direito, são as duas muito parecidas, vai muito a direito com ela, não dá. Então, a forma como nós nos relacionamos e como comunicamos é muito importante. Muito. E a comunicação, nós estamos sempre a comunicar, não é? E a comunicação não verbal também é muito importante. O que aconteceu? Eu lembro-me de uma birra grande dela, já não sei precisar a idade, se calhar ela tinha já uns 5 anos, no supermercado, daquelas mesmo gigantes, e eu sentei-me no chão, ela tinha, se calhar tinha menos, pronto, 4, 5 anos. E eu sentei-me no chão com ela gritava, e eu acolhi, tinha que esperar o espaço, porque ela não permitia o abraço logo, portanto ela tinha que esperar, e a birra maior, vou dizer aqui, era do avô e do pai. Essa era a birra maior. Minha filha estava cheia de sono, eles iam comprar um bolo de aniversário e ela tinha perguntado se podia escolher, tinha-lhe sido dito que sim, depois afinal não deixaram escolher o bolo. Portanto, eu entendi que a maior birra tinha sido dos adultos e não dela. De facto, expliquei-lhe que eles iam escolher aquele bolo e que nós também, o aniversário não era dela, era do avô, e que íamos respeitar, mas expliquei-lhe só depois da gritaria. Portanto, ali, obviamente que fomos nós os adultos que fizemos o erro antes. E eu só acolhi, ainda hoje nós às vezes falamos nisso. Pronto, de resto sinceramente foi muito tranquila essa questão das birras. E eu acho que foi muito por este conhecimento já e por utilizar aqui os pressupostos da programação neurolinguística, por parentalidade consciente e por dar espaço à manifestação. Para mim, uma birra é uma expressão de comunicação, de alguma necessidade que está a satisfazer. Então vamos lá, com muita curiosidade, perceber qual é a necessidade que está por trás. Exato. Porque, Kátia, há muitos adultos a fazer birra. Pois há, com imensas necessidades. É que nós esquecemos, não é? Nós olhamos sempre para a criança, mas nunca olhamos para nós. Quantas birras e quantos amulos nós temos durante o dia com os nossos colegas, com o marido, com o companheiro, com o filho, não é? Todos os dias temos. E quando não fazem aquilo que nós queremos, mas não olhamos com birra, só olhamos com birra para quando as crianças choram ou dizem isso, não é? Exatamente. A Lívia diz, a minha menina está com quase 2 anos e temos trabalhado muito enquanto pais para estarmos preparados, antecipados. Faço mesmo isso do abracinho. É tão bom o abracinho. Nós aqui também fazemos. Porque nós, no fundo, há uma frase, eu já não sei quem é que a escreveu, mas no momento em de maior dor, de maior frustração da criança, nós pensamos, enquanto adultos, nós também queremos isso. Quando nós estamos altamente frustrados, chateados, nós só queremos um abraço, nós só queremos que alguém nos reconheça. E com a criança passa-se exatamente a mesma coisa. Então, em vez de estarmos a querer entrar numa luta de poder, porque muitas vezes eu sinto que é isso que se passa, as mães ou os pais querem que seja daquela maneira e não há flexibilidade. E é preciso trazer flexibilidade. É preciso trazer esta... Ok? O que é que ela... É a expressão curioso. Não é? O que é que está aqui por detrás? E permitir esse espaço. Porque assim, as crianças se manifestam com o pai e com a mãe, e se nos outros lugares até se portam de outra forma, então, que bom, dar espaço, acolher a criança. Sabes que eu acho que, no fundo, as crianças, quando fazem isso, elas não estão a pedir nada de mais. Elas não estão a pedir um carro, não estão a pedir uma casa nova, não estão a pedir uma viagem de avião. Não é, quer dizer, não são coisas transcendentes. São coisas simples do dia-a-dia. Olha, com certeza não me apetece comer, porque com certeza já comeu durante, não sei, durante a manhã, ou foi ali tirar uma bolachinha que com certeza não podia, não é? Ou porque magoou-se, ou teve... Não é? Às vezes, por exemplo... Às vezes há alguma coisa interna que não está bem. Completamente. Às vezes mesmo, olha, mesmo no supermercado, quem sabe se houve alguém que passou pela criança e fez algum gesto que ela não gostou. Não é? Porque nós não podemos estar em todo o sítio. Portanto, é a forma dela depois de reagir e de ela própria se defender. Completamente. E eu acho que enquanto pais nós temos que ser adultos competentes para começar a perceber o que é que, quais são as necessidades e o que é que o meu filho gosta e o que é que não gosta.
Porque muitas das vezes, por isso é que eu fui buscar a flexibilidade há pouco, muitas vezes é, ok, agora eu não penso muito, eu vou fazer isto porque eu tenho que fazer isto agora, ou agora. Não tem que ser agora. Se a criança, por exemplo, está muito cansada, se calhar não tem que ir a um evento ou a alguma situação. Se a criança até é uma criança que não gosta muito de confusão e de barulho, e se vai para um ambiente de confusão e barulho, fogo, não sei o quê, não consigo fazer nada com este miúdo. Não, nós aí, o que é que o adulto está a fazer? Está a desrespeitar a criança. Completamente, sim. E o que eu sinto é mesmo que nós temos mesmo o mesmo valor, não é? E então deve haver este equilíbrio de nos respeitarmos mutuamente. Não é por ser uma criança que não merece isto. Muito pelo contrário. Então é mesmo preciso, e eu, por exemplo, as pessoas que eu acompanho que sinto que têm mais dificuldade são aquelas que têm muito mais resistência. Uhum. Então, é o oposto à flexibilidade. Exato. Sim. Às vezes é mesmo só parar para pensar assim, porquê é que eu agora disse que não? Mas porquê? Sim. Porquê é que não pode ser agora desta maneira? Porquê é que eu agora não posso deixar aquilo tudo ali, a cozinha desarrumada e sentar-me um bocado no chão a brincar? Né? Mas sabes uma coisa? Eu acho que aí é quase sempre, é questão mesmo do valor que tu falaste. Porque há muita gente que ainda não reconhece que a criança tem o mesmo valor do que um adulto. As suas emoções. Está sempre lá no pedestal. Eu sei porquê? Porque eu tenho mais experiência. Mas o facto de ter mais experiência não quer dizer que não tenha o mesmo valor. Exatamente. A experiência do adulto com a experiência da criança, com o valor de cada um de nós. Sim, não é? Nós somos responsáveis desta forma, a perceber isto e a viver assim. Não. Mas eu acho que nós temos que começar a fazer assim, porque isto é o futuro, não é? Aliás, é o presente das nossas crianças que faz toda a diferença. É um ser humano. Kátia, e às vezes basta perguntar, quando tu dizes determinada coisa que tu sentes que já não te ressoa, ou que te até traz, tu sentes incoerência. Sim. Incoerência entre o que estás a pensar e o que o teu coração sente. Muitas mães sentem isto, muitos pais sentem isto. Então, porquê é que continuam? Exato. Porquê é que não pensam se aquilo está a trazer algum desajuste, então pode ser de outra maneira. E há outras formas fantásticas. Há outras formas, não é? Mas é preciso muita ajuda, Ana, é preciso ajuda. É preciso muita ajuda. Mas é uma mudança, por isso é que estamos cá nós, não é? Porque é uma mudança total de mindset. É completamente. Porque já é automático. Olha, o quê? Não podes cantar à mesa. Tens que comer. Então quando a criança não tem fome, não tens que comer. Porquê? Porque estamos todos sentados à mesa e, portanto, se nós vamos comer, depois não podes... Sabes? Então, mas a sopa não é. A sopa, tens que comer sopa. Mas porquê tens que comer sopa? Porque tem verduras... É automático mesmo. E por isso é que é muito, inicialmente, nós temos que perceber os valores da parentalidade mais tradicional e depois os outros valores de uma parentalidade mais consciente, mais... Não é? E percebermos que, de facto, existem outras formas, aquelas a irmos muito à nossa essência, e não é por nos terem feito de determinada forma, que depois há aquela justificação que a mim não está... mas eu até me fiz uma pessoa mais ou menos. Pois é, e resultou, e eu pensava, bem, resultou, mas resultou no século XX, mas não vai resultar no século XXI. E os nossos filhos são completamente diferentes, e agora a questão é, será que resultou mesmo? Será que aqueles gatilhos tu desatares a gritar e só te sentes mal com isso, porque é isso que acontece, não é? Eu não tenho muito esse hábito e, de facto, eu acho que como tive muitas ferramentas antes, mas acontece, de vez em quando falo mais alto e depois já temos uma mediação em que conseguimos aproximar-nos e perceber, olha, isto, ela própria também diz, com muito menos frequência, mas depois há esta comunicação a seguir, este aproximar para percebermos mesmo o que é que fez acontecer determinadas coisas. E crescermos. Sim. E crescermos. Mas é mesmo muito importante que as pessoas consigam perceber que há formas que não são assim tão difíceis quanto isso. Nós temos que nos ligar à nossa essência e percebermos. Se calhar eu posso mesmo acreditar que há uma outra forma que se eu me ligar muito mais ao meu coração, eu consigo... E perceber se aquilo me sai e não me está a trazer, né? Está-me a trazer incoerência até, e que se sente fisicamente. E sente-se fisicamente. Quando nós estamos conectados, quando nós conseguimos praticar um bocadinho de mindfulness, conseguimos aprender, não é preciso estar ali Buda a meditar 20 minutos ou 1 hora por dia. Não.
Mindfulness também é uma prática de vida, é uma filosofia, é aquilo que nós conseguimos estar atentos muito àquilo que eu sinto dentro de mim e àquilo que eu sinto no exterior, não é? Até a minha atenção para dentro. É possível e não é assim tão difícil quanto isso. O que eu acho que é mais desafiante é esperarmos, porque não é... Exato. Não é assim. E o que acontece e o que eu sinto muitas das mães com quem eu trabalho, dizem-me assim, ai Ana, mas isso assim, dizer isso assim tudo é tão difícil, não é? Quando nós trabalhamos a comunicação não violenta, que tem 4 passos, não é? E que eu faço, e que eu digo, observo o que se passa, faço, não é? Digo a minha emoção, a necessidade que eu tenho e faço um pedido. Isto é muito difícil, porque, claro que sim, porque os hábitos também levam tempo a alterarmos. Sim. O problema, eu digo sempre, então utiliza o pressuposto da paciência, uma das atitudes mindfulness, que é espera, e espera a acreditar que vai acontecer magia. Não é? Eu quero. Mas isso eu acho que isso é a vida, Ana, não é? Nós é que vivemos apressados. Não é? Porque qualquer coisa leva tempo, tirar um curso leva tempo, a procurar um novo emprego também pode levar bastante tempo, nós habituarmos também a uma coisa nova leva tempo, e portanto também a aprendizagem com os filhos é para a vida toda. É para a vida toda. E se queremos que seja saudável, não é? Que seja um espaço seguro. Faz parte. Quando estávamos aqui a falar, estava-me a lembrar, e vem-me aqui a seguinte frase no meu pensamento, que foi, não é? Nós assistimos a isto, que é a quantidade de vezes que as crianças sentem que não são aceites, porque o seu comportamento está sempre a ser julgado. Sim. Há sempre muitos dedos apontados com o comportamento. E os pais, e mesmo na escola, está sempre a querer alterar o comportamento da criança. Bolas, a criança é aquilo, não é? Então, isto é atirarmos com tu não és aceite àquela criança, que isto traz muita dor. Completamente. Isto traz muita dor. Então é preciso nós percebermos que há muito mais para além. Sim. Há muito mais para além. Sim, é porque são 2 mundos completamente diferentes. Que a Montessori é minha amiga, não é? Ela diz mesmo que o adulto criou o mundo dos adultos e depois quer encaixotar, que é o mesmo termo, a criança no mundo do adulto. Desde logo, né? Desde que nasce, vem cá para fora, certo? Todos os movimentos, tudo é inconsciente. Mas é mesmo, porquê? Porque o nosso ritmo é muito superior, não é? É muito mais apressado que o da criança. Então nós queremos moldá-la desde logo, àquilo que nós somos. E isso é mau, porque a criança não é assim. Então imagina, quando eu estudo isto e quando eu falo isto, eu fico... como é que, mesmo assim, as nossas crianças são umas heroínas? E nós também somos, não é? Porque se as coisas fossem diferentes, estaríamos mesmo muito melhor. Fomos educados desta forma, mas agora a realidade é que é outra. Nós vivemos outros tempos, quer queiramos, quer não. São outros É outra forma de ser, outra forma de estar. E os nossos filhos são exatamente isso. É quando a gente ouve, eles são diferentes, eles já nasceram ensinados. Exatamente, eles já nasceram ensinados. Nós temos que olhar para essa realidade. Só que dá mais trabalho. É porque nós temos que saber muito mais. A questão está aí. Discussões, não é? E depois fazem discussões. Porque antigamente é assim, a professora sabia tudo. Eu lecionava e eu ficava ali. A professora sabe, eu dava ali. Agora, o que é que eu digo ao meu filho com 4 anos? A mãe não sabe tudo, eu aprendo contigo. Eu estou contigo. Vamos lá investigar. Vamos lá, é completamente diferente. Só temos que ser mais humildes também. Completamente. E estarmos constantemente nós a aprender e eles a aprenderem, não é? E este crescimento ser junto, ser a par e passo, crescermos, não é? E é mesmo, nós temos que nos preparar para uma nova era. E porque é mesmo diferente. E infelizmente a educação não mudou ainda. Sim. Esse será outro passo. Na escola, não é? Esse terá que ser um outro espaço. Alguns, né? Essas pedagogias alternativas, sim, mas nem toda a gente, são muito poucos os que têm acesso. Completamente. Não é? O resto não.
Eu acredito, ainda há pouco tempo falei quando os currículos nas universidades mudarem um bocadinho e começarem a incluir este tipo de práticas e de outras pedagogias, estaremos um passo à frente. Mas também acredito que nós, quando estamos a trabalhar com os pais do agora, né, que estão a educar crianças com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, se estes pais vão a tempo. Sim, vão. Criar crianças que já não vão precisar de fazer estas aprendizagens, estas mudanças. Porque estas crianças, e eu espero que a minha filha, quando tenha filhos, que vá educar de uma outra forma. E que isto traga um valor, e um valor interno a todos, não é? Do maior autoconhecimento, de maior harmonia, que isto seja mesmo transversal e que haja empatia, que é necessário tantas coisas, não é? Como é que nós vamos criar seres empáticos se depois os pais também não respeitam e não colocam em prática? Sim, eles próprios também não são. Não é? Nós não estamos a julgar, porque... Não estamos, é só trazer... Foi a forma como nós fomos educados, sabemos é que se pode fazer de outra forma, e que vale a pena por nós, não é? Porque somos também muito mais felizes, muito mais conscientes e vemos, eu acho que é uma alegria ver o filho e a tua filha desenvolver-se desta forma. Estas questões, não é? O questionar, o gostar, o estar sempre mais alegre, não é? Ter esta consciência desde cedo. É bom, é assim, tipo assim, como os companheiros de vida. Claro, com as tuas, não é? Eles são filhos, nós somos pais, mas é como se fôssemos companheiros de vida. Não é uma competitividade, mas é uma cooperação, como tu disseste há bocadinho, faz toda a diferença. Faz mesmo diferença. E o que eu vejo é que é aí que depois a alegria e a facilidade do dia-a-dia se torna visível. Que é não chegar ao fim do dia a dizer assim, fogo, tive um dia horrível, me sugou-me a energia e eu estou... Os nossos filhos são os nossos bens mais preciosos. E são quem mais nos ajuda. E eu digo às minhas mães, não é? Que eu digo às minhas mães. Há uma magia em nós abraçarmos o nosso lado de sombra. Porque nós temos o lado sombra e o lado luz. E só quando nós conseguimos dar conta do nosso lado sombra, reconhecê-lo, saber que está ali, abraçá-lo, não é? É que nós damos muita luz ao outro lado. Porque um só existe porque existe o outro, é tão simples quanto isto. Existe é a regra, não é? O universo é assim, é assim que nós funcionamos. Então os nossos filhos conseguem nos tocar, porque são tão sábios, vêm com tantos conhecimentos, conseguem-nos no nosso lado sombra. Completamente. Não é? E então que o nosso lado sombra não se vire contra eles, porque eles estão-nos a ajudar. Não é? Eles estão-nos a ajudar a perceber que, olha aqui, que engraçado, tu achavas que até tinhas já isto resolvido, não tens? Então vamos, trabalhamos nisto. Porque eu acredito muito que eu sou uma pessoa completamente diferente hoje do que era. Não é? Não estou a dizer que sou melhor que os outros, não. Eu sou melhor que a minha versão há uns anos atrás. E esse é o meu caminho. Não me interessa nada, comparações, nada. Eu sei que sou uma pessoa completamente diferente de há 10 anos atrás. Não tem nada a ver. Já porque era extremamente nervosa, não conseguia entender aqui muitas coisas. Portanto, agora aprendi a amar-me. Sim. Para depois dares, não é? Exato. Esse acho que é um passo importante. Tu falaste muito da roda do rato, não é? Nós andamos aqui no dia-a-dia. E eu sinto que esse é um dos fatores muito... que penalizam a vida e a vivência em família. Porque não há este tempo. Mas também, sinceramente, eu sinto que às vezes não há uma comunicação muito eficaz em família. Não é? Dizer assim, olha, nesta altura eu estou tão cansada, eu preciso mesmo que tu faças o jantar, ou que se vá buscar alguma coisa, ou isto ou aquilo, e da tua... É? Ajuda-me aqui, porque eu não estou a conseguir fazer algumas coisas, nem ajudar, porque o marido, há aqui não é? Há funcionarmos todos, mas às vezes é preciso nós dizermos, não é? E para que tudo funcione, e para que ao fim do dia haja aquele sentimento de ok. Sim, incluir também os filhos. E os filhos. Os filhos, não é? Não. Antigamente havia aquela separação, às vezes eu
eu pensei, eu não quero isto, mas quando eu me casei, havia muito aquela coisa dos mais velhos terem, por exemplo, irem falar para o escritório, para resolver as coisas, ou então o pai e a mãe tinham que estar sempre de acordo. Eu pensei, ai, mãe do céu, eu não sou assim, como é que vai ser? Mas depois fiquei tão contente quando eu encontrei a Montessori, ela disse, não, cada um tem que ser aquilo que é, tens que educar o teu filho da forma como tu és, realmente tens que ser genuína, tens que ser verdadeira. Olha, tirou-me um peso de cima, não é? Mas agora também tens que ter cuidado da forma como comunicas, para não passares as tuas maleitas para os teus filhos, não é? Sim, então aí a gente tem que... Olha, a questão, deixa eu olhar na Mafalda. Vou mandar um beijinho à Ana, porque eu conheço a Ana pessoalmente. Nós, há muito bem os pais conhecerem-se a si próprios, claro. É mesmo isso, Ana. O pai e a mãe. Não é? E eu acho que, apesar de tudo, eu acho que os homens têm um bocadinho mais de resistência, um bocadinho que é para ajudar, do que as mulheres. Vivemos numa sociedade patriarcal, não é? E não é, sinto mais dificuldade nesta mudança, não é? Mesmo em casal, mesmo, não é? Sim, mas sabes que quando começam a ficar receptivos, o que eu noto da minha experiência, não é? do meu mapa, é que quando vão e quando acedem, têm muito mais facilidade em aplicar. Sim. Porque eu acho que o comum ainda é os homens terem mais tempo. Sim. As mulheres assumem ainda muito mais tarefas. Sim. Os homens são educados por mulheres, é isso mesmo, Ana. Exatamente. É isso mesmo. É preciso que a mulher tenha não é? que haja uma comunicação muito eficaz dos dois. Que lá está, que as mães eduquem os filhos de outra forma, mas também que a mãe dê espaço ao pai. Sim, isso é verdade. O que acontece muitas vezes é que a mãe, logo no início, logo quando o bebê chega, não é? A mãe está naquela bolha e as hormonas e tudo. E então a mãe assume sempre muito este lugar de ser ela, não é? E o pai não... Porque isto passa uma incompetência para os homens fantástica. Que é, eles não conseguem, não é? Eu estou aqui a rir-me, mas isto acontece muito. E eu tive muitos homens nas minhas aulas de Baby Yoga, bebés pequeninos, tínhamos muito estas conversas e o que era ali, não é? O que era colocado em sala, num espaço de verdade, muito acolhimento, era eu quero fazer mais e a minha mulher, não permite. Porque muitas já conseguiam, não é? Dar esse espaço. E é um questionamento que a mulher deve fazer. Porque é que tem tanta dificuldade? Porque se o bebê... não se cala o bebê com o pai. Sim, então, mas temos que dar a oportunidade ao pai para experimentar a forma dele acalmar o seu bebê. Exato, sim. E se começamos assim, à medida que se vai crescendo, vai haver este afastamento. Vai haver este afastamento. Sim. Da parte do marido, não é? Da parte do pai. Sim. Então é preciso não haver, é preciso haver a inclusão. Até aqui temos que ser inclusivos, não é? Dar espaço ao pai, não é? Permitir também que o pai esteja. Porque os homens de hoje, eu acredito mesmo que estão cada vez mais receptivos a isso. Sim. É mesmo uma questão educacional e cultural. Porque muitas vezes nós dizemos inconscientemente, ele é parecido com a mãe, ele é parecido com o pai, e isso fica tudo ali na consciência, no inconsciente da criança, e nós assumimos muito, e às vezes tenho reparado que queremos o filho ou a filha, mas sobretudo, pronto, eu tenho um menino, não é? Que seja sempre meu durante toda a vida. Não é? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, porque não sabemos, não aprendemos que eles, consoante vão crescendo, têm a sua liberdade, ou dão-se mais com o pai, ou dão-se mais com a mãe, entendes? Nós devíamos saber isto. Achamos que se formos mães, ou mesmo com os pais, as meninas dão-se com os pais, e os meninos dão-se com as mães. E eu, por exemplo, reconheço que o meu filho tem 4 anos, ele dá-se muito bem com o pai, está ali, já está nesta fase de se dar mais com os pais. E eu pensei, se eu vou ouvir o que essas vozes dizem, eu vou ficar aqui com uma culpa enorme, porque eles já não me ligam.
Nada disso, não é? É olhar para a criança e observar realmente aquilo que ela é, aquilo que ela necessita. Kátia, e nós somos um sistema, não é? Nós somos um sistema. E é muito importante percebermos que o nosso sistema tem estas partes todas e às vezes se vem uma avó e ocupa o espaço e já a dinâmica é de outra forma. É preciso haver esta visão de percebermos também que as coisas não têm que ser assim sempre, que as coisas são muito fluídas. E se nós encararmos também um bocado isto nas nossas relações, eu acho que o nível de profundidade que se consegue é sempre muito maior se houver este espaço, se houver esta abertura para perceber e que, consoante o que estamos a viver, ou as etapas que estamos a viver, as coisas não têm que ser sempre iguais e não devem ser sempre iguais. Não devem ser mesmo. Né? E deve haver este espaço. Eu acho que deve haver espaço para todos fazerem parte. É importante, Ana, é importante cada pessoa na família perceber qual é o seu lugar, porque pai é pai, mãe é mãe, tia é tio, não é? O irmão mais velho, o irmão mais novo, os avós, não é? Que não haja aqui substituição de papéis. Isso é importante. Agora, até porque as famílias hoje em dia não são só tradicionais, não é? Nós o que vemos hoje em dia... Sim, quando falo aqui de pai e de mãe, é o lugar que cada pessoa ocupa na família, certo? E depois aí perceber a flexibilidade que deve ou não deve haver. Não é? Mas nós às vezes nós não sabemos qual é o papel, porque queremos ser mãe, queremos ser pai, queremos ser, às vezes, irmão ou irmã, não é? E isso confunde as crianças, isso confunde, e a nós também, claro, então a nós, mas confunde as crianças, que depois crescem com isso. Sim, sabes que eu tenho trabalhado muito com as famílias, que faço também acompanhamento a famílias individual, e mesmo com as mães, trabalhar muito o início de nós percebermos os nossos valores. Sim. E depois trabalhar os nossos valores em família. Uhum. Quais são os valores da família? Porque não é um tema que se converse, e é um tema super importante. Porque o que é importante para mim não tem que ser importante ao meu marido. Exatamente. Nós temos os nossos valores individuais. É bom que normalmente sejam muito próximos, não é? Para não haver tanto afastamento, mas que depois haja os valores da família. Que haja os valores dos filhos, não é? E que haja os valores também, Ana, dos filhos. Esses então aí a gente nem pensa. Não. Eu tenho a certeza que os valores do meu filho com 4 anos não são os mesmos que os meus. Tenho uma certeza absoluta. Não é? E que haja esse trabalho de definir os valores da família, aqueles que são importantes para a família, e que os valores também nos vão orientar. Completamente. Mas eu acho que, olha, a Ana Mafalda, tem que haver tempo para o diálogo, para a partilha. Não é? A gente... E o tempo? Também, eu acho o tempo arranja-se. Há muita esperança. E eu acho que sim. Eu às vezes costumo dizer cá em casa que é tipo assim, a gente aqui no mundo anda uns com o pé à frente, outros ainda um bocadinho com o pé atrás, não é? Andamos aqui, não sabemos muito bem o que é que para que lado é que a gente há de cair, mas há uma coisa, olha, que a Montessori já falou no século XX, e ela dizia que como é que nós queremos ter crianças que respeitem, crianças conectadas, crianças conscientes, se nós próprios nós não estamos aí ainda. Não é? E, portanto, queremos que os nossos filhos sejam coisas, ou sejam pessoas, nós ainda não somos. A questão quer dizer, eles até podiam, e nós sabemos que eles são diferentes, a questão é que nós não sabemos ensinar-lhes e passar-lhes isso. E por isso depois as crianças andam aqui confusas. Por isso é que eu sou muito apologista deste caminho interno, primeiro. Que é, não é? Eu agora tenho a jornada da mãe consciente. E é mesmo isto. Agora, é fácil. Depende do conceito fácil e difícil. Para mim pode ser. Eu ia dizer isso. Agora, é um caminho que cada mãe, cada pai se compromete a fazer consigo mesmo e tornar isto mais consciente. Que é, ok, se eu quero ser aquela coisa, se eu tenho uma intenção de ser uma mãe presente, uma mãe afetuosa, então eu tenho que ser isso. Não é? Eu defino uma intenção e para eu chegar à minha intenção, eu tenho que ser aquela pessoa. Só que eu às vezes ainda não sou aquela pessoa. Uhum. Então eu vou me nortear e vou pôr a bússola nesse aspecto. Então é isto que eu quero ser. Então para ser eu vou ter que arranjar forma.
como é que eu vou fazer isto? É o que eu vou chegar lá, não é? E há exercícios duros, mas que fazem muito... eu ainda há pouco tempo fiz cá em casa e fiz também com uma família. Pode haver um exercício mais duro, mas o que eu fiz cá em casa foi para pôr o meu marido a pensar, que ele estava ali com assim, umas questões que eu fiquei assim a olhar para ele e disse, então pensa, quando a tua filha tiver 30 anos, o que é que queres que ela diga sobre ti? Uhum. E o que tu queres que ela diga sobre ti vai ser a pessoa que tu tens que ser agora. Dessa forma. E então é só isto. Por isso é que nós muitas vezes temos esta coisa de queremos. Não, o que nós, não é? Nós queremos como resultado é a pessoa que nós temos que ser agora. E às vezes dói. E às vezes não conseguimos logo. Sim. Mas passo a passo, quando se consegue ter esta escuta interna, para mim é a consciência, esta escuta interna, então aí eu vou-me nortear para ser daquela forma. Uhum. Vou conseguir todos os dias. Ao princípio, se calhar, não. Né? E eu costumo dizer, olha, abraça e segue o caminho. Sim. Que é só isto. Uhum. Nós é muito, Ana. É muito, não é? Mas nós queremos que digam isto e aquilo e aquilo outro de nós. Então, para dizerem, nós precisamos ser. Sim. Mas mesmo às crianças, quando elas são pequenas, aqui em casa a gente não deixa. Mas o que é que tu queres ser quando for grande? É barbeiro, ou é bombeiro, ou é não sei o quê, eu não sei o que mais, certo? Mas não é bem isso. Quer dizer, isso é o exterior. Qual é a resposta do meu filho? Que eu fico impactada. Eu quero ser pai. Tu giro, sabes qual é que foi a primeira coisa que a Pilar disse? Eu lembro-me também, eu ia de mão dada com ela, que nada bem. Íamos a conversar isto. Eu acho que ela tinha 3 ou 4 anos, ela falou muito bem, muito cedo. E ela disse, amor, então diz-me lá tu, porque ela é que puxou a conversa. E ela disse, eu quero ser mãe. Viste? E eu fiquei assim, uau. Completamente. Porque não se pergunta à criança o que é que ela quer ser, porque ela já é. O que é que quer ser quando fores adulto, não é? Não tem cabimento. Não é? E então, a gente aqui em casa não deixa, e mesmo também quando perguntam, a gente diz que não tem. Mas lá está, tu quando olhas, quando tens alguém, não é? Que é humilde e que te merece respeito, tu queres ser a outra pessoa, completamente. Inspiradora, não é? Inspiradora. Queres ser pai. Sim, depois fala, mãe, quando eu tiver filhos, eu vou guardar estas coisas. Eu digo, guardar os brinquedos todos, que é para eu depois dar aos meus filhos. Isto são vivências. Não é? Que é o ser. É o ser. É o ser. O ser está sempre em construção. E olha, isto leva-nos a ponto do que é que são os nossos miúdos hoje. Não vão estudar para ter um emprego, né? Já nem eu tive, quanto mais, não é? O meu pai teve um emprego da vida toda. E agora isso já não se coloca mesmo. Não é? Mas estão lá sentados nas cadeiras, não é? Nas cadeiras da escola, com os livros, com o toque, com uma catrefada de professores, e escreve, faz isto, não é? E que não é a mesma coisa, isto é o ensino que nós tivemos e que já não serve. É muito difícil mudar, Ana, muito difícil. Mas é mais fácil começar pelos pais. Completamente. Os pais que educam, não é a escola que não é a escola, não. Os pais têm que educar, mas para e às vezes mesmo desconstruir. Cátia, e às vezes mesmo desconstruir algumas coisas que existem na escola, e assim, eu acredito que com as ferramentas que vou passando à minha filha, que ela, não é, vai também conseguir encaixar determinadas coisas que eu se calhar considero que não são assim tão corretas, mas vamos conseguir perceber que por trás daquilo há uma intenção positiva, que por trás daquela comportamento há uma necessidade, há uma série de coisas. Então conseguir entender além daquilo que nós vimos e, não é, sermos observadores e não julgadores logo, assim à partida, também lhe vai trazer uma tranquilidade à vida dela muito mais facilmente. Se calhar vai questionar e se calhar vai pôr alguém a pensar, também não é mau que assim seja. Sim. Não é mau que assim seja. Não, é ótimo. Eu acho que é ótimo. Isso é o que faz crescer. Não é? A nós e também às crianças, porque elas precisam de mudar, de melhorar o mundo. A Montessori diz que olha, mas há pais que se demitem, dizem mesmo que tem que ser a escola a educar, porque é uma inversão de valores, vamos educar. Eu acredito nisso, eu acredito muito que há isto, mas eu sou muito, eu
eu tenho, lá está, como comecei a conversa do iluminar, e para mim acho que às vezes é iluminar estes corações, e às vezes as pessoas, quem se demite, se calhar mais tarde ou mais cedo vai ter assim um PAC e vai até procurar ajuda, e são pessoas que lá está, que não sabem, né, que existem outras formas, e não sabem que têm ali um problema, e então é preciso ter esta compaixão também, não é? De perceber que quem está a fazer de determinado... Claro que me custa. Eu já vi situações, até de pessoas amigas, que eu não concordo nada, não é? Nada, que mexe muito emocionalmente comigo. Agora, eu não tenho que ser... não é por eu defender que eu tenho que querer... Eu gostava muito que a gente fizesse assim, não é? Mas não, eu já aceitei que eu não consigo mudar toda a gente. Então, que eu mude aqui uma semente para que essa semente vá mudando, é isso mesmo, Ana, é isso mesmo. Mas que, devagarinho, não é? Porque essas pessoas às vezes estão em sofrimento. Sim, eu acho então, que sim. Quando há, não é? Sentem-se julgadas, sentem muita culpa, e isto só vai fazer o quê? Mais fecho. Não é? Então, mais fecho. E isto também não é bom. Nós estamos aqui numa perspectiva de... eu, pelo menos, estou numa perspectiva e é assim que é muito acolher. É muito acolher e ok, vamos caminhar. Eu consigo dar-te outras formas, eu consigo, não é? Eu estudo outras formas, eu procurei essas formas, funcionaram para mim. Então é isso, vamos lá, não é? E fazê-lo com um grupo de apoio, com alguém que também já sabe um bocadinho sobre aquilo que está a fazer. Não é? Tu notas a mesma coisa. E um grupo de apoio é extremamente importante. Sim. E que haja este espaço de partilha de verdade para que juntas consigamos chegar lá. E pelo menos eu no meu grupo, não é? nas mulheres que já fizeram coisas comigo, é mesmo muito importante haver este espaço de união, de respeito, de conseguirmos ser empáticas, de nos ajudarmos. Umas, se calhar, estão no nível de consciência à frente das outras, não interessa, vamos lá chegar todas. Sim. E isso é algo importante. E nós percebemos que eu vejo muitas crianças em sofrimento. Isso causa-me muita dor. Isso causa-me mesmo muita dor. E eu prefiro achar também que, às vezes, numa sementinha nessas crianças, mais tarde pode fazer assim muita magia. E entender... Eu sinto mesmo que cada vez mais há cada vez mais coisas a acontecer. Portanto, também eu tenho o lema de acreditar e acreditar que daqui a uns anos vamos ver muito mais coisa a acontecer e que haja muito mais esta postura de respeitar a criança e de olharmos através de outra lupa para aquilo que está a acontecer. Sim, é um discurso ainda grande, mas sim. Temos que colocar a criança como uma intenção no centro. Porque, olha, já colocamos a mulher, né? Mal ou bem, mas já é assunto, o racismo já é assunto, não é? Tanta coisa que já é assunto, mas a criança ainda não é o assunto suficiente. Sim, está bem, mas... Não é? Ok, por causa do quê? Da questão do valor, lá vamos nós outra vez, não é? A criança não ter ainda o valor importante na família. E, por favor, não é por a criança ser vista, ser reconhecida e ter o seu valor e o seu papel que ela vai ser uma criança mal educada, que vai fazer tudo o que quer. Por favor, quem nos está a ouvir esse lado, pelo contrário. Portanto, se esse é um problema... que deixe de ser. Sim. E é verdade. Esta é dar liberdade com responsabilidade. Quando a criança tem a liberdade de escolher, liberdade de ser, ela sente-se responsável por aquilo que ela tem, por aquilo que lhe estão a dar. E desde sempre. Então tornam-se muito mais responsáveis desde o início. Porque repara, não é? Tu que já trabalhaste em escola, eu a mesma coisa, as crianças que me passaram na vida em grupos de aulas, as crianças mais desafiantes, não é? Aquelas crianças que vinham logo com o rótulo, essas crianças já foram os meus melhores amigos. Também, eu gostava muito dessas. Exatamente. São aquelas crianças que, no fundo, elas só não têm amor. E então, o que é que acontece com as crianças? Não têm amor em casa, não têm amor na escola. Estão-se a portar mal, sim, elas não estão bem, elas precisam de ajuda. Então, elas sabem que, infelizmente, eles são reconhecidas da forma negativa, mas são vistas da forma negativa. Da forma negativa. E continuam.
Porque é a única forma que aquelas crianças conhecem de serem vistas. Então, vamos fazer de outra maneira? Vamos. Né? Eu tive crianças a baterem-me. Sim. Né? E eu dizer, olha, comigo não. Comigo não fazes isso. Se tu queres um abraço, se tu precisas de outra coisa, se queres o meu colo, né? Na altura em que dávamos abraços, assim facilmente, e essas crianças pediam colo e pediam abraços. Pois é, porque elas estavam a precisar. De ser desafiantes. Exato, sim. Então, é só isto. O que é que as crianças precisam? De amor. O que é que nós precisamos? De amor. Exatamente. Olha, Ana, fala aqui um bocadinho, então, porque estamos assim, já passámos o tempo, mas fala aqui um bocadinho, então, da tua jornada, porque estás aí com os workshops, não é? Estou. A Jornada da Mãe Consciente, portanto, que vai ser na próxima quarta e sexta-feira. Sim. Vou nos comentários, está bem? Vou pôr então nos comentários. Obrigada. Então, a Jornada da Mãe Consciente é nada mais do que isto que nós temos vindo a falar. São 2 workshops, portanto, são 2 momentos de workshop, em que no primeiro vou muito abordar este tema, lá está, as necessidades para além do comportamento. E a minha intenção é levar as mulheres que assistem, não é, que estão comigo, trazer esta consciência e perceber de que há mais para além daquilo que os nossos olhos veem, há muito mais para além, e depois também muni-las de algumas ferramentas, eu não gosto muito da palavra ferramentas, a verdade é essa, estratégias que podem utilizar para ajudar a trazer não só a si esta autoconsciência, o autocuidado, mas também para que as relações em família consigam ser mais serenas, saudáveis, harmoniosas, porque no fundo é isso que nós queremos. Portanto, serão 2 momentos, mais ou menos 1h30 cada momento, são online, 100% online e 100% gratuito, e que no fundo o que eu peço às mães que já fazem parte da comunidade, portanto isto há uma comunidade já aberta, quem se inscrever na Jornada da Mãe Consciente entra numa comunidade, a comunidade já está a ser dinamizada, e há aqui também, eu coloco algumas dicas, também faço pedidos de quais são os vossos desafios, o que é que vocês querem ver respondido, portanto há este caminho de lá e para cá, de muita partilha, para que no fundo eu possa contribuir com este meu conhecimento e trazer à luz da consciência algumas outras formas que sejam que também facilmente as mulheres consigam perceber que há formas diferentes e que podem fazê-lo, e ajudá-las nesse caminho, nesta jornada de ser mãe consciente. Muito acolhimento às mulheres que também se sentem em dificuldades, não é? Muitas com a questão que nós falámos, os gritos e de uma série de coisas, porque muitas mães sentem-se muito aflitas, não querem fazer dessa forma, querem fazer de outra, e eu fico muito grata que haja haja este interesse. Nós neste momento somos 300 e tal pessoas na comunidade, que já é assim muito, muito bom. Mas, claro, está aberta a mais pessoas que tenham este interesse e que tenham esta intenção de despertar, porque no fundo é isto, é uma intenção de despertar naquilo que nós também tivemos aqui a falar, porque de facto podemos sempre fazer de outra forma e ser sempre a nossa melhor versão, e que a nossa melhor versão seja sempre para os nossos filhos, para nós e para os nossos filhos. Sim, de dentro para fora, não é? Porque quando vem de dentro para fora, somos nós, o dentro, não é? E depois para fora... É muito essa a minha intenção, é muito este acolher a mulher, para mim isso é muito importante. Sim, olá, Natália. Obrigada, Natália. E é este espaço, sabes, Kátia, eu vejo muito, nós estamos muito, não é, muito perdidos, muito sozinhos. As pessoas... Temos muitos treinadores de bancada que muitas vezes não ajudam nada, só fazem julgamento. E então as mães sentem-se muito sozinhas. E a maternidade pode ser uma coisa fantástica, quem tem um bebê pequenino, mas pode ser altamente desafiante. E então este espaço também de acolhimento e eu peço muito às mães de bebés pequeninos que consigam ter este despertar, porque vão ainda mais a tempo de não ter tantos atritos. Completamente. Quanto mais cedo, melhor. Costuma-se dizer. Mais cedo, melhor.
Porque eu costumo dizer que os bebés não falam e vêm com esse propósito, que é para nós treinarmos e dizer nos disparates todos que tivermos a dizer e não termos comunicação verbal em troca. Não podes dizer isto, não podes enganar-te, isto e aquilo. Então é muito isto. E esta jornada é este primeiro passo de olhar para além do óbvio. Porque há muito para olhar para além do óbvio. E depois levarem um bocadinho mais de ferramentas e de estratégia, que é também importante para si e para os seus. Então, as inscrições é só que também aí carregar no link, porque já deixámos no Facebook e agora também aqui no YouTube. Por isso, aí é só fazer a inscrição e para a semana... A Ana é uma querida, ela explica muito bem, tem sempre assim um PowerPoint lindíssimo, vale a pena de fazer perguntas, que ela responde, eu acho que vale a pena, ainda por cima é gratuito, é online, é ao final do dia, à noite, quando as crianças já estão... olha, até pode ser sei lá, um desafio nesse dia o pai poder ficar mais tempo ou ir deitar. Ia dizer isso mesmo, Kátia, porque muitas vezes as mães, eu sou cada vez mais procurada com crianças mais velhas que têm dificuldade em dormir sozinhas ou adormecer sozinhas. Então, lá está, também há um espaço de perceber, não a pôr as crianças a dormir sozinhas só assim porque tem que ser, mas dar espaço ao pai. Muitas vezes os pais também não adormecem as crianças. Sim. Olha que nós aqui em casa, desculpa, o filho tem 4 anos, não é? Como a gente agora trabalha de noite, mais à noite, não é? Quem é que adormece? Depois do jantar, lavam os dois a louça, arrumam, vêm um bocadinho de televisão ou estão a brincar e vão depois os dois para a cama. Vêm dar aqui um beijinho e a mãe continua aqui, já viste? Tal e qual. A Pilar também foi muito interessante quando o pai começou a ir adormecer mais, a Pilar foi muito engraçado como a conexão deles ganhou ainda mais intensidade. Exatamente, sim. Já foi há bastante tempo, mas ela gosta muito que a mãe vá, não é? Mas muito isto. E olha, eu vou aproveitar aqui para te dizer que às vezes é muito isto, que as mães põem-se nesse lugar, nós já falámos nisso aqui. Por exemplo, eu dava muitas vezes aulas ao sábado de manhã, quando estava com famílias no yoga, e eu dizia sempre, às vezes as mães perguntavam, claro que às vezes o fim de semana, eu gostava de ter o fim de semana com eles, para ir fora ou isso, e não era possível. Mas eu dizia, olha, é fantástico este sábado de manhã, eu estou a fazer aquilo que eu gosto com as famílias, exato. E o meu marido, o pai e a Pilar estão juntos. Exato, sim. Que é um momento também deles, não é? Porque se depois estamos os três, a minha não é, sofre do complexo ao contrário, que é muito mãe. E então foi ótimo, foi um crescimento tão bom. Então, mais aí desse lado. Venham à jornada da mãe consciente e deixem também um bocadinho a responsabilidade do adormecer ao pai. Se calhar não adormece às 9h30, adormece às 10. Isso é o que tem que ser. Está... Mas é o início da mudança. Não, ao início não é outra forma de adormecer, mas vale a pena. Até nos liberta um bocadinho mais. Completamente. Eu acho que é bom. É bom. Eu costumo, às vezes temos que perceber que nós, às vezes, podemos não conseguir lá estar. Exato. Não é? E então... E às vezes não conseguimos mesmo. Às vezes não conseguimos. Depois é uma carga de trabalhos ainda maior. Assim vamos já experimentando aos bocadinhos. Completamente, é isso mesmo. Outro dia. Ok, Ana. Olha, gostei muito. Muito obrigada. Eu agradeço muito, Kátia, agradeço mesmo. Sim, olha, foi aqui assim uma conversa simpática. Eu acho que sim. Eu já, como sabes, eu gosto muito de ti. Nós também temos a possibilidade de partilharmos muito e a nossa visão também é muito semelhante. Cada um teve o seu caminho, mas no fundo, o que nos move são as famílias e as crianças e os adolescentes e os jovens, não é? Esta nova humanidade e acolher os pais. É isso mesmo. Olha, um beijinho à Ana Mafalda, à Natália, e a todos. A quem esteja aí desse lado. E diz Ana. Ana. Uma nova humanidade, é mesmo isso. Tu agora disseste isso. É isso mesmo. É o que a Montessori nos diz, que a criança é o início de uma nova humanidade. E se nós queremos uma nova humanidade, temos que tratar as crianças, logo desde o início, de forma diferente. Dar-lhes o valor que elas merecem, o valor que elas têm. Só a partir desta forma de ser e de estar é que nós vamos conseguir, porque quando nós pegamos lá já no adulto, já no adolescente, já temos mais trabalho.
não é? Portanto, é logo a partir da criança. Mas estamos a conseguir, Temos de desmistificar muitas crenças, que às vezes são só crenças que nós nem fazemos por mal, e são só crenças que temos, nem sabemos, e a partir do momento em que conseguimos ressignificá-las, o caminho é todo muito mais fluido, muito mais feliz e muito mais para a frente, né? Assim, ver o horizonte lá, assim, educa para a frente, não olhes só para o teu umbigo ou para a fralda, uau, é? Sim, olhar para as dificuldades, é encarar os desafios como oportunidades de mudança. Completamente, sim. Isso é muito bom, uau, não vou falar mais. Então, na próxima semana estaremos outra vez nesta rúbrica dos Pais para o Novo Mundo, com outra convidada. Será uma amiga brasileira que também trabalha aqui na área da parentalidade, também será muito bom. Gostei muito, Ana, muito obrigada pela tua presença. As nossas crianças merecem, né? As nossas crianças merecem, e os nossos pais e as nossas mães também. Tudo bom? E o resto de um bom domingo para vocês que estão aí desse lado, sim? Tudo bom e uma boa semana. Obrigada igualmente.